Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir no texto do tema do culto, em Salmos 1. Enquanto os irmãos abrem, já queria agradecer a oportunidade, especialmente os líderes Elson, Débora, que não estão presentes, mas com fé em Deus logo estarão aqui novamente, amém? Não sou pregador, mas eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações hoje. Os irmãos acharam Salmos 1? São poucos versículos, então eu leio o primeiro versículo e a igreja lê o segundo. Começa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, o tema que me foi passado para pregar aqui hoje à noite foi o tema sabedoria. E esse é o mesmo tema que nós estamos levando nas orações dos jovens que nós temos sempre que acaba o culto. Então, é um grande prazer para mim estar pregando nesse tema. Eu queria começar, irmãos, dizendo que a sabedoria é algo que não pode faltar na vida do cristão. A própria palavra de Deus, ela vai nos trazer versículos sobre a importância da sabedoria, especialmente no livro ali de Provérbios. Já nos primeiros capítulos, no capítulo 9, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não no sentido de ter medo, mas no sentido de ter um respeito e consideração tamanha pela vontade de Deus, que vamos tomar como prioridade não as nossas vontades, mas a vontade de Deus. Amém? Então, ter sabedoria é fazer a vontade de Deus. Uma outra ideia que nós vamos ter de sabedoria é também que ela é um princípio. Um princípio, irmãos, é a base. A ideia que nós temos de princípio é que é o início de algo que nós devemos ter na nossa vida. É aquilo que damos mais importância, que vem em primeiro lugar. Então, a sabedoria é um princípio. Da mesma forma que falar a verdade é um princípio. Da mesma forma que honrar pai e mãe também é um princípio. E isso são coisas que vêm em primeiro lugar. Então, quando nós temos como princípio que falar a verdade, nós não podemos ter nenhuma circunstância que impeça falar a verdade. Eu falo a verdade independente da circunstância. Eu honro pai e mãe independente da circunstância. Assim também é com a sabedoria. Ela é um princípio que nós devemos seguir independente das circunstâncias que nós estamos passando no momento. Amém? Então, irmãos, essa é a importância da sabedoria na vida do crente. Ela é um princípio que deve ser seguido antes de qualquer coisa. Uma vez que entendemos a importância da sabedoria, nós precisamos considerar também que a Bíblia ela vai nos apresentar que existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria humana e existe a sabedoria divina. E aqui eu quero voltar ao texto que a Bia leu no começo do culto. Tiago 3, do 13 ao 17. Tiago 3, do 13 ao 17, vai dizer assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacifica, é amável, compreensiva, cheia de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, irmãos, isso quer dizer que existem duas formas de buscar sabedoria. Existe a forma de buscar sabedoria no mundo e existe a forma de buscar sabedoria através de Deus. Nós podemos dizer que são duas formas, são dois caminhos, mas esses caminhos, eles são diferentes, eles nos levam a lugares diferentes, eles nos levam a ter comportamentos diferentes. E aqui entra o salmo que nós lemos. O Salmo 1, ele vai apresentar exatamente esses dois caminhos. Ele vai mostrar o contraste, a separação entre os dois caminhos. De um lado nós temos o caminho do justo e do outro lado nós temos o caminho do ímpio. De lado nós temos o caminho de quem busca a sabedoria do céu e do outro lado nós temos o caminho de quem busca a sabedoria terrena. Então, irmãos, esse salmo aqui vai nos mostrar diferentes áreas de como é a vida da pessoa que busca essa sabedoria dos céus e como é a vida da pessoa que busca a sabedoria aqui na terra. Eu gostaria de analisar aqui com os irmãos algumas dessas áreas. Voltando aqui, então, ao Salmo 1. A primeira área que eu observo é o caráter. O caráter de quem busca a sabedoria dos céus, ela é de uma pessoa bem-aventurada. Ser bem-aventurado aqui, irmãos, está ligado à felicidade. Mas não é apenas uma felicidade, porque bem-aventurado nós temos um advérbio e tem um adjetivo. Então, tem um caráter aqui de bem-aventurado, é algo que ultrapassa a felicidade comum, é mais que feliz. Então, ser bem-aventurado é ser mais que feliz. É uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa aprovada, é alguém que consegue alcançar seu objetivo. Então, nós estamos falando de felicidade aqui, e o que a Bíblia está nos dizendo é que a pessoa que busca a sabedoria em Cristo é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-sucedida, que consegue alcançar seus objetivos. E por que isso acontece? Porque, como nós vimos, sabedoria divina é fazer a vontade de Deus. Então, ela faz a vontade de Deus antes de todas as coisas. Antes da vontade dela, ela busca a vontade de Deus. É por isso que ela é bem-aventurada. Do outro lado, nós temos o caráter de quem busca a sabedoria no mundo. E esse caráter de quem busca a sabedoria no mundo, o salmista vai dizer que é de alguém ímpio, de alguém pecador. E aqui eu gostaria de usar a frase, eu acho que ele não está aqui, o Haref, mas ele disse outro dia na EBD que o pecado é a tentativa falha do ser humano em tentar fazer o que é certo. Então, nós vemos aqui a diferença que o ímpio, ele busca fazer as coisas do jeito dele. Ele não busca fazer a vontade de Deus. E é por isso que o pecador falha. É por isso exatamente que ele vai falhar. Porque ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele não busca fazer a vontade de Deus. Ele acha que consegue medir, que consegue caminhar, que consegue prosseguir sozinho com suas próprias forças. E esse é um grande erro, irmãos. Esse é um grande engano que nós não podemos deixar que aconteça. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Então, o caráter é totalmente o contrário do justo, o caráter do ímpio. O justo, ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido porque ele entrega e consagra o seu caminho ao Senhor. Agora, o pecador, ele falha porque não teme ao Senhor. E é isso que significa impiedade. Impiedade é alguém que não tem piedade, alguém que não tem temor, é alguém que não teme. Então, ele não vai seguir aquele princípio lá de Provérbios 9, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ele não vai seguir esse princípio. E é por isso exatamente que ele vai falhar. Então, a segunda área que eu quero falar aqui é a caminhada. Começando agora pela caminhada do ímpio. A Bíblia vai trazer 3 características de quem não busca a sabedoria divina. Ele anda nos conselhos do ímpio, se detém no caminho dos pecadores e depois se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Amém. Esses 3 verbos aqui, andar, deter e se assentar, eles são progressivos. Eles vão apresentar como se fosse uma escadinha do pecado. É o caminho do pecado. Então, irmãos, andar
quando o ímpio anda no conselho dos ímpios, ele está na caminhada cristã, mas de repente, andando na caminhada cristã, ele deixa se levar pelo conselho dos ímpios, ele deixa se levar pelo sistema do mundo, ele deixa se levar pelas crenças, pelos valores do mundo. E esse é um grande perigo, irmãos, porque a partir do momento que eu não estou na caminhada com um foco que é Cristo, com um foco que é a vida eterna, com um foco de alcançar a coroa eterna, eu perco o foco. Nesse momento, irmãos, eu começo a fraquejar. Nesse momento, a minha caminhada já não é mais a mesma. E o próximo verbo vai mostrar isso. O próximo verbo, se antes o ímpio ele estava andando, agora ele se deteve. Se deter, irmãos, é parar. Ele já não está mais andando, ele parou. Por que ele parou? De repente ele achou um caminho que ele entende que é mais curto, ele acha que um atalho pode ser melhor para ele, ele acha um jeitinho, ele acha que a caminhada está muito longa, ele acha que a caminhada está muito difícil. E esse é mais um problema, irmãos, que nós não podemos deixar que aconteça na nossa caminhada. É muito perigoso, irmãos, deixar que isso aconteça. Então, quantas vezes, isso nos leva a pensar, né? Quantas vezes nós não paramos, não é, irmãos? Quantas vezes as circunstâncias da vida, as dificuldades nos fazem parar. Literalmente a gente estaciona, fica congelado. Mas nós não podemos deixar que a nossa medida, que a nossa fé se valha pelas nossas circunstâncias. Porque lá na Bíblia vai dizer: levanta-te, tem bom ânimo, sou eu que te sustento. Amém? O terceiro verbo, irmãos. Agora, o ímpio que antes estava andando, parou. Agora, ele não está mais andando, ele não está mais parado. Ele está assentado. O verbo assentar é literalmente sentar, se acomodar. É literalmente, irmãos, não estar mais nem mesmo disposto a caminhar. Ele nem mesmo quer saber da caminhada. E o pior, o salmista vai dizer que se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas vezes, quando nós deixamos nos acomodar, muitas vezes, quando nos deixamos que ocorra esse comodismo na nossa vida cristã, nós deixamos de crer na palavra de Deus. Nós passamos a sentar na roda daqueles que não são cristãos, na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que zombam da nossa fé cristã. Irmãos, isso é muito sério. E é algo que nós não podemos deixar, irmãos. Muitos estão dormindo, muitos estão cochilando. Mas da mesma forma que Deus fala, tenha fé, que eu que te sustento, Deus também fala, levanta-te, levanta-te. Acorda tu que estás dormindo. Irmãos, esse é o tempo de acordar, esse é o tempo de levantar, esse é o tempo, irmãos, que nós temos que buscar mais sabedoria dos céus, não a sabedoria que vem do mundo, não dar ouvidos aos conselhos dos que estão do nosso lado. Muitas vezes eles não estão na mesma trajetória que a nossa. Então essa é a triste caminhada dos ímpios. Por outro lado, o salmista vai dizer que o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ele tem prazer nisso. O justo, então, irmãos, aquele que busca a sabedoria do céu, ele não para a caminhada para dar ouvido aos ímpios. Ele não se acomoda com a vida, mas ele está sempre vigiando, como a palavra diz. Ele está revendo continuamente seus atos para saber se esses atos eles vão agradar ou não a Deus. Ele está preocupado em agradar a Deus e não a Ele. E ele faz isso conhecendo a palavra, buscando saber como aplicar o que está escrito aqui na vida dele. Outro dia estava falando que o verbo que o salmista usa aqui não é ler a lei do Senhor, mas meditar. Quando eu medito, eu vou além do que ler. Porque, irmãos, eu posso muito bem ler algo
ali no livro ou então em um papel e esquecer. Mas quando eu medito, eu me preocupo. Quando eu medito, eu fico preocupado com o que está escrito ali. Eu fico preocupado, irmãos, com como eu posso fazer aquilo se tornar real, como eu posso tornar aquilo uma prática na minha vida. Então, meditar, irmãos, na palavra é o caminho do justo. Enquanto o ímpio, ele vai buscar parar, ele vai buscar se acomodar, ele vai buscar dar ouvido a conselhos, o justo, ele se firma na palavra. Amém? A terceira e última área aqui, irmãos, é o destino. E nesse ponto aqui, o salmista nos mostra que o caminho dos ímpios é um caminho instável, é um caminho passageiro, que não traz segurança. Por quê? Porque é como a moinha que o vento espalha. Por conta disso, o destino desse caminho, no fim, leva à morte e à ruína. É um fim triste, irmãos. É um fim triste para alguém que se vale da sua própria sabedoria. É um fim triste para alguém que se vale da sua própria vontade, de alguém que não busca sabedoria em Deus, mas sim nos seus próprios desígnios, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites. Mas o caminho do justo leva ao destino da segurança em Deus. Esse já é um caminho de estabilidade, próximo a ribeiros de águas. Águas aqui, irmão, é sinônimo de vida. Onde há água, há vida. A vida, irmãos, Deus nos dá a vida e nos dá em abundância. O Salmo diz que tudo o quanto o justo fizer prosperará. Então, mais uma vez, o salmista está reafirmando aqui a bem-aventurança, que aquele que busca a sabedoria nos caminhos de Deus, aquele que busca a sabedoria nos caminhos do Senhor, ele vai herdar a vida eterna. Ele vai herdar, irmãos, as bênçãos dos céus. Esses, então, são os dois caminhos da sabedoria. A sabedoria mundana traz um caráter falho de pecador, traz uma caminhada instável de idas e voltas. Ela pode até trazer comodismo, mas no fim leva a um destino de ruína, leva a um destino de morte. Já a sabedoria dos céus nos traz um caráter bem-sucedido, nos traz um caráter, uma caminhada dirigida pela vontade de Deus e um destino eterno ao lado do nosso Senhor. Agora, irmãos, o que nós podemos trazer de reflexão desse salmo que nós lemos é nós refletirmos qual a sabedoria que nós temos buscado. Será se tem sido a sabedoria divina ou será se tem sido a sabedoria do mundo? Porque, irmãos, a sabedoria dos céus, ela vai nos mostrar um caminho totalmente diferente do caminho do que nós achamos ser sabedoria, do que o mundo acha ser sabedoria. Então, trazendo para os dias de hoje, o que isso significa? Que ser sábio hoje não é você rir por último, quem ri por último ri melhor, como o mundo diz, mas muitas vezes chorar nos pés de Jesus. Ser sábio hoje, irmãos, não é você ser o primeiro, não é você ser o chefe de muitos, mas é servir antes de ser servido. Ser sábio hoje, irmãos, não é ter tudo do bom e do melhor, mas muitas vezes é ter apenas o básico e depender unicamente de Deus para ter o sustento necessário. Essa é a sabedoria que Jesus Cristo vai falar lá no Monte do Sermão, lá no Sermão do Monte. Mas esse não é só o caminho da sabedoria. Esse também, irmãos, é o caminho que nos leva à vida eterna. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio, irmãos. Ele é o único meio que nos leva à verdadeira sabedoria. Porque Ele é a própria sabedoria. Romanos 11, 33 ao 36 vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele eternamente. Então, irmãos, é por isso que nós devemos buscar a sabedoria do céu, porque o próprio Deus, Ele é a fonte da verdadeira sabedoria. Nós não achamos, irmãos, a fonte da sabedoria nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades. Em Oséias 4, vai dizer, irmãos, que
o meu povo perece por falta de conhecimento. Vejam aqui, irmãos, que não está falando mais do caminho dos ímpios, mas está falando do povo de Deus. E o povo de Deus, ele estava perecendo porque não estava buscando conhecimento. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando nós deixamos de agir como cristãos, que quando nós deixamos de agir como justos, nós vamos herdar o destino daqueles que são ímpios. O caminho de perecer, o caminho de ir à ruína, não é o caminho do justo. Esse é o caminho do ímpio. Mas muitas vezes nós temos agido como ímpios. Meu povo perece porque não tem falta de conhecimento. Que nós possamos buscar, irmãos, conhecimento. Não conhecimento terreno, não conhecimento das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desígnios, mas o conhecimento que vem do céu. Porque só Ele pode nos levar ao verdadeiro Rei, ao verdadeiro Deus que salva, liberta e cura. Amém? Irmãos, eu quero terminar aqui. Eu espero que o Senhor Deus tenha falado ao coração da igreja. E mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade. Amém?